Juízes capítulo 8. Então os varões de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste? De que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora que vós outros? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus vos deu em vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós outros? Então sua sanha se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 varões, que com ele estavam, já cansados, porém, em alcance do inimigo. E disse aos varões de Sucote: Dai, ora, alguns pedaços de pão ao povo, que segue minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Porém, os maiorais de Sucote disseram: Estão já a palma da mão de Zeba e Zalmuna em tua mão, para que demos pão a teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der em minha mão a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. E dali subiu aos varões de Penuel, e falou-lhes da mesma maneira. E os varões de Penuel lhe responderam como os varões de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos varões de Penuel, dizendo: Quando eu tornar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os de resto do exército dos filhos do Oriente, e os deles caídos foram 120.000 varões, que arrancavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele foi em seu alcance, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e Zalmuna, e espantou a todo o exército. Tornando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes da nascença do sol, tomou preso a um rapaz dos varões de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito aos maiorais de Sucote e a seus anciãos, 77 varões. Então veio aos varões de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Estão já a palma da mão de Zeba e Zalmuna em tua mão, para que demos pão a teus varões já cansados? E tomou aos anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e abrolhos, e deu a entender aos varões de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou aos varões da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles. Cada um parecia filho do rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filho de minha mãe. Vive o Senhor, que se os deixareis em vida, não vos mataria eu. E disse a Jeté, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou de sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo.
Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta tu e acomete-nos, que qual varão tal sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços de seus camelos. Então os varões de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós outros, assim tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós outros eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós outros dominará. O Senhor sobre vós outros dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei, cada qual de vós me dê os pendentes de seu despojo. Porque os midianitas tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os colares que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e pô-lo em sua cidade, em Ofra, e todo Israel fornicou ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram os midianitas abatidos diante da face dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos, em os dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam de sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram e fornicaram após os Baalins, e puseram-se a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel se não lembraram de o Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos do redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel.